Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que tudo que você venha fazer para a glória de Deus alcance êxito em nome de Jesus. Antes de lermos a palavra, não esqueça de compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Desta forma, estará fazendo com que esta mensagem chegue a mais pessoas. O texto para a reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 e no versículo de número 22 em diante. A palavra de Deus, que é muito preciosa, ela nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A narrativa que nós acabamos de ler é uma das mais espetaculares que encontramos na Bíblia. Aqui, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado do mar, enquanto ele despede a multidão. O texto, é claro, diz que Jesus posteriormente irá ao encontro dos seus discípulos. E tendo despedido a multidão, Jesus vai para um monte orar sozinho. O interessante nesta narrativa é que quando os seus discípulos estão naquele barco e seguindo aquele rumo que o próprio Senhor Jesus havia dado a eles, o interessante é que uma grande tempestade se levanta, uma grande tempestade ocorre naquele momento. A tempestade era tão grande que aqueles discípulos não conseguem sequer chegar ao destino que lhe fora ordenado por Jesus. Isto nos chama a atenção, porque aqueles discípulos estavam obedecendo a Jesus, estavam realizando a vontade de Deus. Logo, podemos perceber que o fato de servirmos a Deus e realizarmos a sua vontade não nos isentará de passarmos por situações diversas, de termos que enfrentar situações as mais complicadas. Com certeza iremos enfrentar tempestades como esses discípulos enfrentaram, mesmo obedecendo a Deus, mesmo estando dentro da sua vontade. É interessante porque em meio às tempestades, o que costuma acontecer conosco é que os nossos sentimentos, por vezes, são comprometidos. Diante da tempestade, às vezes compreendemos que Deus não se importa mais com a gente, o que não é verdade. O evangelista Marcos, no seu livro, no seu evangelho, no capítulo de número 6 e no versículo de número 48, ele tem uma palavra extremamente preciosa para nós. Sobre este mesmo fato, sobre esta mesma história, sobre esta mesma narrativa. Olha o que o evangelista Marcos diz sobre o que estes homens estavam vivendo. Ele diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, isto é Jesus,
Jesus via os seus discípulos em dificuldade a remar. Diz o texto, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, ao contrário do que os nossos sentimentos por vezes diz, Jesus estava os vendo, Jesus estava os observando em meio à tempestade. Jesus via a dificuldade que eles estavam enfrentando. Aquele olhar de Jesus não era um olhar qualquer. Aquele olhar de Jesus não era um olhar inerte, mas era o olhar do bom mestre que desejava vir ao seu encontro e tomar a dianteira daquela embarcação. Isso acalma o nosso coração. Saber que o Criador do universo, saber que o Criador do mar, saber que o Criador de todas as coisas está com a sua atenção voltada para nós no momento difícil, no momento turbulento, no momento que a tempestade se levanta. Esta é a confiança que nós podemos ter.